Pessoal, nós estamos vivendo a maior crise bancária da história do Brasil. Nunca antes na vida a gente teve tanto banco quebrando um atrás do outro e tudo começou, é claro, vocês sabem muito bem, com a quebra do Banco Master, que começou lá em novembro do ano passado. A gente cobriu todas as notícias aqui, falou de como foi o processo do FGC, como é que foi todo aquele desenrolar ali daquela história, né? E hoje, pessoal, a gente ainda está acompanhando o desfecho do ponto de vista, né, da crise institucional, porque esse negócio se mostrou uma fraude generalizada, envolve corrupção, envolve escândalos envolvendo políticos, envolve o alto escalão do poder brasileiro e essa história ainda não terminou. Mas a dúvida que fica, pessoal, gente, ainda vale a pena investir em CDB de banco, principalmente CDB de banco pequeno, aqueles que para nós investidores a gente abre lá o aplicativo da corretora, do banco e vê lá um nome de um banco ali que a gente não conhece muito bem, que a gente ouve falar pouco, que não tem agência na rua. Será que ainda vale a pena investir nesses caras? Então no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, tá certo, pessoal? Vou dedicar um tempo aqui para recapitular toda essa história, né, para vocês terem uma dimensão do tamanho do problema e depois eu vou responder na lata essa questão. Se vale a pena ainda ou se não vale a pena mais investir em CDB de banco pequeno, tá certo? Antes, se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, a hora é agora. Aproveita aí para se inscrever, aperta o sininho das notificações, também deixa o like no vídeo, que isso aí me ajuda muito, e deixa a sua opinião, suas sugestões e suas dúvidas aqui nos comentários. Beleza, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação aqui, vamos embora, pessoal. O que nós temos? Gente, olha isso aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal. Isso aqui é o tamanho do problema que a gente está falando. O Banco Central já decretou a liquidação de 8 instituições financeiras ligadas ao Banco Master. E isso até hoje, tá, pessoal? Essa notícia aqui até é velha, tá? Mas não saiu nada de novo aí em relação à liquidação. Essa notícia é de fevereiro, estou gravando esse vídeo em março, né? 24 de março de 2026. E aí, gente, nós temos já 8 instituições financeiras que vieram nesse efeito cascata, tá certo? Isso aí acontece muito, né, pessoal? A gente viu lá, por exemplo, na crise de 2008, quando um banco ele quebra, um banco ele não é uma ilha, né? Ele não tem só os seus clientes, ele não é um condomínio fechado ali em que ninguém conversa com ninguém, muito pelo contrário. Um banco, ele tem negócio com empresas, ele tem negócio com outros bancos, ele tem negócio com várias instituições de toda a economia, seja do Brasil, seja do mundo eventualmente, tá? Então quando um banco quebra, ele sempre gera esse efeito cascata, né? Os negócios que ele tinha com um acaba refletindo no outro, né? A gente ouve falar desses rombos, né? Pô, a instituição tal tá com rombo de tanto por causa do Banco Master. Esse rombo nada mais é do que o tamanho desses negócios que eles tinham entre si, tá certo? Então é por isso, né, pessoal? O Banco Master quebra de primeira, mas ele não é uma ilha, ele não é um caso isolado. Ele vai quebrando outros players aí, outros agentes que estavam fazendo negócios com eles também, tá certo? E aí, gente, quem são esses caras, né? Quem são esses caras aí que já quebraram na onda? Ó, a gente tem aqui a lista, ó, bancos e instituições financeiras que já foram liquidadas, tá certo? Primeiro foi o Grupo Fictor, né? Que, em certo momento lá, fez uma oferta de compra do Banco Master, meio que para tentar salvar o banco. E aí o Grupo Fictor logo em seguida já pediu recuperação judicial, né? Então já veio na onda aí, já está quebrando também aí o Grupo Fictor. A Reag Investimento, que era a administradora dos fundos, essa aqui foi liquidada já pelo Banco Central. E aqui esses dois caras, ó pessoal, o Will Bank e o Banco Pleno, tá? O Will Bank, ele é um banco digital, né? Era, na verdade, um banco digital. E esse cara aqui, ó, ainda está no processo do FGC, tá? Ainda aguardando. Aqui ainda não saiu. Eu tenho clientes aqui que ainda estão lá na fila esperando, né? Aguardando aí a liberação do fundo garantidor. Só lembrando, né, pessoal? Sempre que o banco quebra, como é que é o procedimento? Primeiro o Banco Central ele decreta a liquidação, né? Então sai a notícia, sai lá no boletim oficial do Banco Central. Aquela é a data de corte. Então se você tinha CDB naquela data ali, você entrou na fila dos credores, tá? Só que aí, pessoal, vai ter uma outra instituição que não tem nada a ver com a história, que ela vai ser nomeada a liquidante. E essa empresa, ela vai ficar num processo ali de pegar todos os CPFs, ela precisa de uma lista de todas as pessoas que vão ter direito a receber a cobertura do FGC. Então, desde o dia que o banco é
decretada a quebra dele, né, decretada a liquidação, até que essa empresa tenha a lista de todos os credores, leva um meio tempo aí, tá? Normalmente é entre 30 e 60 dias, mas não tem uma regra, tá? 60 dias foi o prazo que levou o Master, o Banco Pleno foi mais rápido do que isso, vou comentar um pouquinho melhor, e o Will ainda está no meio do caminho, tá? E por quê? Porque o Will era um banco de varejo, então ele tinha muita gente com conta corrente, muita gente que tinha lá o seu cartão de crédito. Eu até vi pessoas que fizeram um conteúdo, né, relatando, pô, eu tinha um dinheirinho lá que eu vendia bolo, que eu vendia cupcake lá para pagar o casamento, pagar um projeto pessoal e estava guardando dinheiro no Will Bank. E ele acabou quebrando, né? O FGC até fez uma coisa muito interessante que foi antecipar o pagamento de quem tinha até R$1.000. Então, pô, se a pessoa tinha pouquinho dinheiro lá no Will, ela recebeu na frente, passou na frente na fila aí para receber logo essa restituição do valor e não ficar esperando ali, né, vários meses para receber o seu dinheiro de volta, tá? Então fiz esse parênteses aqui, mas o Will ainda não liberou os pagamentos do FGC, tá? Ele ainda está lá aguardando a fila de credores. Já o Banco Pleno, tá? Lembrando, hoje é dia 24 de março, tá? Eu estou gravando esse vídeo dia 24 de março. Ele começou hoje os pagamentos, tá? Alguns clientes meus já receberam. Eu também aqui, ó, para vocês não dizer, pô, o Thiagão fica conversando mole aí, mas ele não investe também. Nada a ver com isso, tá? Eu aqui, ó, o Thiagão, pessoa física, recebi hoje o meu FGC do Banco Pleno aqui também, tá? Então, ó, vocês acham aí que só vocês investem nessas coisas aí que passa por aperto? O Thiagão aqui também tá nessa, tá? Então hoje eu recebi aí meu pagamento do Banco Pleno, então já está se desenrolando essa história também. E é interessante esse ponto porque o Banco Pleno ele era mais um banco de nicho, né, pessoal? Diferente lá do Will, que era um banco de varejo, o Banco Pleno ele era só para quem tinha dinheiro nas corretoras, basicamente, né? Antigamente o Banco Pleno se chamava Voiter, ele era um outro banco, tinha uma outra característica e em determinado momento aí o Banco Master comprou esse banco, isso lá em 2024. Então antes disso, muitos dos meus clientes aqui que a gente tinha ainda a posição no Banco Pleno, carregou lá de trás quando ainda era Banco Voiter, tá? Então a gente meio que caiu de gaiato aí nessa situação toda, mas aí é parte do jogo, né? Não tem como escapar muito desse tipo de situação, tá certo? Então, só recapitulando aqui, o Banco Pleno já começou os pagamentos aí do FGC, então se você tem saldo aí para receber lá do FGC e do Banco Pleno, fique atento também, tá? E essa aqui, pessoal, é uma listinha aí das principais instituições, tá? Tem outras também adjacentes, né? Tem alguns banquinhos menores, o tal do Let's Bank lá, que também era parte do Master, todos eles aí foram liquidados também na mesma onda, tá? Mas continuando aqui, pessoal, e aí, olha só o tamanho do problema aqui, né? Olha só, a liquidação do Banco Master e das empresas coligadas já gerou um rombo total de cerca de 52 bilhões de reais. Gente, 52 bilhões de reais no FGC, gente. É um rombo gigantesco. O FGC, antes de todo esse rolo aqui, toda essa crise do Banco Master, ele tinha cerca de 140 bilhões em liquidez. Então a gente está falando que é mais ou menos 1/3 de toda a liquidez do fundo garantidor, ela foi usada já pelo Banco Master aqui nessa crise que a gente está passando, tá certo? É uma situação catastrófica, literalmente, tá, pessoal? É um rombo gigantesco, é a maior crise bancária da história do Brasil, mas menos mal que a gente tinha o FGC, né? O FGC, ele realmente cumpriu o papel dele, tá? Ele, nessas horas aqui de prover a liquidez para o sistema financeiro, não deixar entrar num efeito cascata e principalmente as pessoas, os investidores não perderem dinheiro, né? Porque as pessoas físicas aqui, o que elas estão fazendo? Elas estão investindo para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para o longo prazo. Claro, né? Muitas vezes o investidor aqui, ele tem aquela questão da ganância, né? De querer uma taxa mais alta, querer um investimento que renda mais, acaba caindo nessas furadas aqui de bancos que pagam muito spread a mais, né? Mas não justifica, né? Não dá para o investidor sair penalizado numa situação como essa. Então o FGC, ele cumpriu bem o papel dele, né? Foi um teste, um estresse muito forte, né? Que o sistema todo passou, mas o FGC cumpriu muito bem aí o papel que ele tinha, tá? E a dúvida que fica, né, pessoal? Fica ainda uma dúvida muito grande. Tiagão, acabou ou ainda tem mais? Esse é a maior preocupação que a gente tem hoje, tá certo? E aí, gente, eu preciso responder para vocês o seguinte, ó. Talvez não tenha acabado, tá? Ainda não é certo, mas tem dois caras que eles ainda estão na mira do Banco Central, que ainda estão passando por problemas. E o primeiro deles, gente, é esse aqui, ó, é o BRB, é o Banco Regional de Brasília. Para quem é gaúcho, para quem é da terra aqui, ó, é como se
Eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Quem é gaúcho vai me entender. O pessoal de outros estados aí, deixa nos comentários como é que é a analogia, tá? Mas pro gaúcho é como se ele fosse o Banrisul, tá? Ele é um banco estadual, é o banco lá do Distrito Federal, tá certo? É como se fosse o Banrisul, só que lá do Distrito Federal. E aí, gente, olha o que essa notícia aqui está dizendo, ó. A Câmara de Deputados, né, do Distrito Federal, ela aprovou um projeto de socorro ao BRB após as perdas do Banco Master. O projeto vem empréstimo de até 6 bilhões. Gente, 6 bilhões de aporte no BRB depois do rombo deixado pelo Banco Master. Pessoal, o banco BRB é um banco público, é um banco do Estado. Então esse empréstimo aqui ele vai sair do bolso dos contribuintes. É o imposto que o cidadão lá do Distrito Federal ele paga. E no limite que nós todos pagamos aqui, né? Porque esse dinheiro aqui ele também é dividido lá pelo poder federal, né? Pelo poder estadual. Então todos nós pagamos essa conta aqui, tá certo? Esse é o pior de todos os casos, na minha opinião aqui, tá? Em que para socorrer uma instituição bancária o governo vai ter que injetar dinheiro, tá? Para evitar aí que o BRB quebre, né? Que o FGC precise ser acionado mais uma vez, porque o BRB ele é uma instituição maior, tá? É um banco mais relevante. Então, se o BRB quebrar de fato, assim, quebrar 100%, aí o impacto vai ser mais sério, vai ser mais grave, tá certo? Então, é uma situação aqui que é mais delicada, tá? E aqui, o desenrolar, ele ainda está tramitando na justiça, tá? Aqui essa notícia, ela já é um pouco mais antiga, mas já teve aqui outras situações, né, de que a justiça bloqueou esse projeto de lei aqui que foi aprovado, aí depois entraram lá com imóveis, né, que pertencem ao Distrito Federal que poderiam ser leiloados para injetar dinheiro lá no caixa do BRB. Então essa história ainda vai ter pano para manga, tá? Ainda vai se desenrolar, mas é esse o rumo que ela está tomando nesse momento, tá? Dinheiro público vai ser injetado no BRB para socorrer esse caso aqui, para evitar que mais um banco quebre, para evitar que o BRB quebre também, tá certo? E o outro caso, gente, esse aqui é mais recente, é mais atual, é o tal do Digimais. Quem é que já ouviu falar aí do Digimais, pessoal? Até coloquei o logo aqui, ó, porque, pô, não é um banco que a gente ouve toda hora, né? Não ouvimos toda hora falar do Digimais. E aí, gente, esse cara aqui, ó, saiu na revista Piauí, olha a manchete aqui, ó, quem salvará o Digimais, tá? Com um rombo de 8 bilhões e meio de reais, o banco do bispo Edir Macedo é a nova dor de cabeça do Banco Central, do FGC e do mercado. Gente, eu não sei o que é mais escandaloso aqui nessa notícia, né? Se é mais um banco na mira do Banco Central ou se o bispo Edir Macedo é dono de um banco. Isso aqui muita gente não sabia, pessoal. Muita gente não sabia, mas o Edir Macedo é sim dono de um banco. Essa história aqui, ó, ela é até interessante, tá? Depois eu conto com mais detalhes aí para vocês, deixem nos comentários se querem contar. Mas o Edir Macedo ele comprou um banco aqui do Rio Grande do Sul, o antigo Banco Renner, que pertencia à família lá que é dona da fábrica de tintas, tinha toda uma história, né? E aí ele comprou esse banco e foi fazendo negócio, né? Isso aqui já faz mais de 5 anos, foi lá por 2021 mais ou menos. Ele fez a compra aí, mudou o nome do banco, fez toda uma reformulação e hoje aí o Digimais tá com a corda no pescoço. Pode ser sim o próximo banco aí a ser liquidado, caso ele não consiga achar uma solução aí para esse rombo aí que foi deixado, tá? Já está se especulando que o BTG vai comprar o Banco Digimais, por enquanto ainda não é concreta essa notícia, né, essa informação, mas é o que já circula aí na mídia, né? Já saiu na mídia, mas se fala também aqui nos bastidores, tá? E se não for o BTG, eventualmente outro banco pode comprar o Digimais, né? Ou até vários bancos. Muitas vezes isso aí acontece. O banco ele é desmembrado e vai um pouco para cada canto, né? Então, esse aí é o próximo banco que pode estar sim na mira do Banco Central e pode acabar sendo liquidado, tá certo? Então, já foram 8 instituições. Talvez ainda tenham mais pela frente. Essa é a realidade que estamos passando nesse momento, tá certo? E aí, gente, voltamos então à pergunta inicial, né? Fiz todo esse panorama aqui e aí agora a gente entra na pergunta. Tiagão, e aí, cara, me fala a verdade para mim, ainda vale a pena investir em CDB de banco pequeno, cara? E aí eu separei 2 pontos para comentar aqui com vocês, pessoal. O primeiro deles, ó, já direto ao ponto, sem enrolação para responder essa pergunta, é que hoje, pessoal, nós estamos passando por uma crise de confiança nos bancos pequenos, tá? Isso aqui é a mais pura verdade. Então, o que acontece, tá, gente? Primeiro eu vou contextualizar, vou fazer um simbolismo aqui para vocês entenderem bem esse negócio, tá? Quem gosta de futebol vai entender o negócio aqui. Qual que é o ponto, tá? Para quem investe em CDB, investe no mercado bancário, que investe em CDB, LCI, LCA, a gente tinha claramente uma divisão
entre os bancos grandes e os bancos pequenos, tá? Essa divisão era claríssima, sempre houve essa divisão aqui para o investidor que acompanha esse mercado. E aí existe aquilo que a gente carinhosamente chama, né, da Série A dos bancos, a Série A na analogia do futebol mesmo, tá? Os bancos que jogam a Série A. Quem são esses caras? É o Itaú, é o Santander, é o Banco do Brasil, é a Caixa, é o BTG, é o... Pô, faltou algum aí? O Bradesco. São os grandes bancos. Aqueles que a gente pensa em bancos, a gente já lembra de bate-pronto, né? Já sabe de quem a gente está falando. Esses caras são os bancos da Série A, tá certo? Esses caras aí, qual que é o jogo deles? Eles tomam dinheiro emprestado e emprestam na outra ponta, assim como qualquer outro banco. Mas esses caras, eles não precisam de esforço para captar dinheiro. Por onde que eles captam dinheiro? Eles fazem CDB dos clientes do varejo, eles captam pela conta corrente, pela poupança. Então esse banco, por ele ser muito grande, ele tem muita facilidade e ele tem muita segurança também. Então, ó, se ele é muito seguro, se ele é muito robusto, muito forte, ele não tem porquê pagar muito mais, tá certo? Então um banco grande desse, no máximo, o que ele vai pagar? O 100% do CDI, ou a taxa básica de juros. Ele não precisa daquilo que a gente chama no mercado de spread, ele não precisa pagar um algo a mais, ele não tem que se esforçar para captar dinheiro do mercado, para captar dinheiro dos investidores. Estão conseguindo acompanhar, né? Então os bancos da Série A, eles jogam esse jogo. É fácil captar dinheiro e eles fazem negócio na outra ponta, tá? É tão simples quanto isso. E os bancos da Série B, aí era outro jogo que eles jogavam. Qual era o jogo que eles jogavam? Esses caras têm que se esforçar para captar dinheiro. E qual é a forma de esforço que eles trazem? Eles têm que pagar mais, tá certo? Eles têm que pagar muito mais. E aí qual que é o negócio? Eu vou explicar aqui para vocês, ó, fazendo um desenho aqui, tá? Vamos dizer, ó, que lá, ó, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ele emite lá um CDB e ele vai pagar o quê? Ele vai pagar 100% do CDI, tá? 100% do CDI. Por quê? Porque essa aqui é a taxa básica de mercado. Ele paga só o CDI. Ah, se você quiser, você investe. Se não quiser, não investe. Agora, um banco pequeno, por exemplo, um outro banco da vida, aí vou pegar um desses aqui que já quebraram, tá? Vamos dizer lá, o antigo banco Will, tá? O Will Bank lá, tá certo? Para o investidor querer aplicar no CDB do Will Bank aqui, ó, ele precisa ter um prêmio. Ele não vai investir de graça no CDB do Will Bank. Então o Will Bank tinha que pagar lá, ó, 120% do CDI. Pô, é 20% a mais do que a taxa de juros. É mais, né, gente? É um valor bem maior, tá certo? É um prêmio, tá certo? Então, ó, essa diferença aqui, ó, é o que a gente chama de spread, tá? É o spread, ou também chamado aqui em português é o prêmio, tá? É o prêmio por investir nesse cara. É um prêmio por a gente apostar no Will Bank, por a gente confiar no Will Bank, tá certo? E aí, gente, olha o ponto que eu cheguei aqui agora, ó. Esses bancos pequenos hoje, por causa de todo esse rolo, toda essa mancha, eles estão passando por uma crise de confiança. Ninguém mais confia nesses caras aqui, ó. Porque até pouco tempo atrás a gente fazia as análises e achava, não, ó, esse banco aqui faz negócio, esse banco é pequeno, mas ele está rodando, ele empresta para a empresa, empresta para a indústria, ele financia projetos, ele faz negócio. Hoje em dia a gente não consegue confiar. A gente não sabe se aquilo é verdadeiro ou não, se não tem fraude ali no meio, se o banqueiro, o dono lá do negócio, ele não está metido com rolo aí, com político, com qualquer outra coisa. Então existe essa mancha, esse carrego, esse peso ali por causa de toda essa crise do Banco Master, tá certo? Então é difícil confiar, a confiança foi quebrada, essa que é a ideia. Então esse ponto aqui ele prejudica, ele faz com que nesse momento aqui agora tenha um risco muito grande para compensar o investimento nesse tipo de CDB, mesmo com FGC, com outras garantias aí que a gente tenha, tá? Então essa é uma ressalva, é um lado negativo, que faz a gente responder que não, hoje em dia não está valendo a pena investir nesses caras, porque tem muita turbulência, muita poeira no ar aí, então não está dando para a gente enxergar claramente esse cenário, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria trazer. Agora, o segundo ponto, pessoal, o segundo ponto é pior ainda, tá? Que é esse aqui, ó. Olha só, o segundo ponto é esse aqui. A gente tem um cenário hoje de juros muito altos, né, pessoal? Aqui quando eu falo juros altos, eu estou falando da taxa Selic, tá? A Selic está muito alta. A Selic agora ela está em 14,75%, ainda quase 15%, né? Perto de 15%. E aí, gente, qual que é o ponto, tá? Se a gente investe lá no CDB do Banco do Brasil, ó, e ele paga 100% do CDI, ele vai pagar perto disso aqui, ó, vai pagar quase 15% ao ano, tá? Então, 100% do CDI é quase 15% ao ano, tá certo? Só que aí, ó, nesse exemplo aqui que eu dei, olha só, vou até apagar aqui com a borracha, ó, o que está acontecendo hoje, tá, pessoal? O que está acontecendo exatamente nesse momento aqui no mercado, tá? Os bancos
menores aqui, ó, por exemplo, o Will Bank. Estou dando o exemplo do Will Bank, ele já quebrou aqui, então é só um exemplo mesmo, tá? É como se o Will Bank hoje, olhando para isso, ele olha e fala o seguinte, ele pensa assim, ó, cara, todo mundo quer CDI, todo mundo quer juros altos, todo mundo quer renda fixa hoje, porque o juro está muito alto, tá? Então eu não preciso mais pagar 120% do CDI, tá certo? Mesmo eu sendo pequeno, eu vou pagar, ó, só 105% do CDI, tá certo? E aí, ó, o investidor que comprar lá o CDB do Will Bank, ele vai ganhar um prêmiozinho de 5%. Então é o que está escrito aqui, ó, o spread está muito baixo, ó, é um spread de crédito muito pequenininho. Essa é a realidade que a gente encontra hoje lá. Ó. Os bancos menores, os bancos pequenos não estão pagando spreads altos, porque o juro é muito alto, todo mundo quer renda fixa, todo mundo quer juros. Então os bancos pequenos não estão pagando spreads altos, pessoal. E aí nos leva a concluir que, pô, temos uma crise de imagem, né, uma crise institucional. Já está difícil de confiar nas instituições ali. Os bancos são muito pequenininhos, né? Tem esse risco todo que a gente está falando. E os caras não pagam um spread grande? Então não vale a pena. Nesse momento, o crédito, né, para esses bancos pequenos, ele está bastante complicado, pessoal. Tem que tomar muito cuidado, tá certo? Ter várias ressalvas, não quer dizer que, não, então eu nunca mais vou investir em CDB na minha vida. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que nesse momento a gente tem que tomar cuidado, tomar bastante cuidado. Às vezes aparecem boas instituições seguras que dá para a gente fazer bons negócios, mas tem que garimpar. Não é uma coisa abundante, não é uma coisa assim fácil, que é só abrir lá o app da corretora e sair aplicando em qualquer coisa. Então, em particular agora, com os spreads de crédito pequenininhos, né, com esse risco maior que a gente está vendo, tem que ter uma cautela muito maior na hora de investir nesses caras, tá certo? Então, pessoal, por hoje era isso. O vídeo aqui ficou bastante comprido aqui. Se você ficou até o final, deixa aqui nos comentários. Agradeço demais aí se você acompanhou toda essa análise. Se gostou, também deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.